Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra. Liturgia de 23 de junho de 2021, quarta-feira, 12ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 12 e 17 ao 18. Naqueles dias o Senhor falou a Abraão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor e considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança, ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação!
Vamos repetir o refrão primeiro? O Senhor se lembra sempre da aliança. Agora sim, aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim e eu em vós ficarei, de Jesus. Quem em mim permanecer há de dar muito fruto, há de dar muito fruto. João capítulo 15, versículo 4. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até nós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Uvas de espinheiros? A Sagrada Escritura tem belas páginas sobre as promessas de Deus, como a imagem dos ossos secos no deserto, que são reavivados pelo sopro divino. Há belas passagens sobre os prodígios do Senhor, como o mar aberto para a libertação do povo, mas também há páginas sombrias, onde a decepção de Deus corre como um rio. É o caso de Isaías, capítulo 5, no Cântico da Vinha, onde o amigo do profeta, o próprio Senhor, se lamenta por um investimento desperdiçado. Possuía meu amigo uma vinha, numa encosta de terra fértil. Aí plantou uvas selecionadas. Esperava que produzisse uvas boas, mas só produziu uva brava. Mas eu deveria ter feito por meu vinhedo. Nesta passagem, estamos diante de uma degeneração. O bom se torna mal, a planta se desnaturou, perdeu sua carga genética promissora de bom vinho. Trata-se de uma possibilidade para todo ser humano desde Gênesis, capítulo 3. A própria encarnação do Verbo teve como objetivo a regeneração do gênero humano degenerado. Ninguém se espante, pois, se algo que parecia bom por natureza, um ministério eclesial, a pregação da palavra, uma vida consagrada, acabe por se desvirtuar, mudando-se em fonte de poder, de dominação, de rebeldia, de lucro, de acumulação de bens materiais. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá um critério definitivo para identificar aqueles que parecem profetas. São os frutos que eles produzem. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. A leitura das vidas dos santos, que já chegaram a ser objeto de zombaria, mesmo em ambiente eclesial, mostra de modo excelente como esses homens e mulheres se deixaram invadir pelo Espírito Santo, essa seiva excelente, de modo a darem frutos de salvação. Em torno dos santos, as multidões se aglomeraram como abelhas, que percebem o néctar das flores.
Admiram seu amor pela pobreza, seu desapego dos bens materiais, seu espírito de sacrifício, sua disponibilidade em atender as pessoas, sua amabilidade a toda prova. São Paulo apóstolo fala dos bons frutos na carta aos Gálatas. Diz ele: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 26. Este evangelho pode ser também servir também para uma avaliação de nossa prática em meio familiar, paroquial, no seio dos movimentos das comunidades novas. Quais são os frutos que ali se percebem? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias, capítulo 14, versículo 8. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade aqui nos meus endereços eletrônicos, os textos e imagens, porque eu sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 23 de junho é dia de São José Cafasso. José Cafasso nasceu em Asti, na Itália, em 1811. Foi contemporâneo de João Bosco. Ambos trabalharam na mesma época em favor do povo e dos menos favorecidos, material e espiritualmente. Era uma figura magra e encurvada devido a uma lesão na coluna. Cafasso dedicava-se à contemplação e a ouvir seus fiéis em confissão, que acabou levando-o aos cárceres e prisões. Estava determinado a ouvir os criminosos que queriam se confessar e depois consolá-los, mesmo fora da confissão. Padre Cafasso frequentou o curso de teologia de Turim e ordenou-se aos 22 anos. Com sua voz mansa, suave, era muito requisitado pelos companheiros de sacerdócio, que procuravam seus conselhos. Padre Cafasso, de fato, dedicava grande parte do seu ministério sacerdotal escutando confissões e confidências de todos os que frequentavam a sua igreja, atraídos pelas grandes qualidades humanas de inteligência e de bondade daquele pequeno padre que compreendia os problemas de todos e sabia falar tanto aos doutos como aos simples, às almas devotas como às dissipadas. Antes de morrer, João Cafasso doou. João ou José, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. José Cafasso, né? Antes de morrer, José Cafasso doou tudo que possuía a João Bosco, para que ele continuasse sua obra no ensino e orientação dos jovens. Morreu jovem, com apenas 49 anos, no dia 23 de junho de 1860. Declarado santo em 1947, foi patrono dos encarcerados e dos condenados à pena capital. Reflexão. O título de padroeiro dos encarcerados e dos condenados à pena capital esclarece bem como viveu o seu apostolado. Suas visitas aos cárceres eram consolo dos presos e sua figura se tornou presença mais constante em todos os enforcamentos realizados em sua cidade. Mas sua ajuda não se limitava aos encarcerados. Estendia-se às famílias, ao socorro às esposas e filhos, para que não se desviassem do caminho de Cristo. Oração. Rezemos. Deus, nosso Pai, pela intercessão de São José Cafasso, ensinai-nos a amabilidade, a alegria e o bom humor,
pois um semblante amável, alegre e de bem com a vida tem força divina que eleva o ânimo dos que estão abatidos e vale mais que 1000 conselhos e instruções. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá, creia. E Maranatá ou Maranata, as duas pronúncias estão corretas. E o significado é: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Esteja reconciliado com Deus para que você seja introduzido por Jesus no julgamento, na eternidade, no paraíso. Para isso, arrependa-se dos seus pecados diariamente, peça perdão a Deus para não morrer em pecado grave. Shalom, a paz. Shalom Adonai, a paz de Deus.